Crônicas, capítulo 20, abra a tua Bíblia comigo. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Fala assim para quem está do teu lado: vamos ouvir a palavra. Fala assim: vamos ouvir a palavra. Você que está online aí, vamos ouvir a palavra. Tira a distração da tua vida agora, hein? Já assisti culto online, não vai se distrair aí para a cozinha, fazer outras coisas. Culto é culto, você vai cultuar a Deus aí agora. 2 Crônicas 20 e 20. Amém? Diga: Jesus, eu quero te ouvir. Amém? Eu quero te ouvir, Jesus. 2 Crônicas 20, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse uma coisa muito, muito importante: escutem-me, Judá e todo o povo de Jerusalém. Vamos ler o que ele falou? Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor e vocês terão a vitória. Sabe qual é o problema? O problema é que hoje a gente não está botando muita fé no que a gente ouve. Sim ou não? A gente não está botando muita fé no que a gente ouve. Essa é a nossa geração, tá bom? Até porque a gente ouve tanta coisa. É verdade ou não é? Às vezes a gente ouve uma coisa que falam que faz bem de manhã, no mesmo dia à tarde você ouve que aquilo faz mal. Quem está entendendo o que eu estou falando? É tanta coisa que você ouve que chega uma hora que você fica meio sem saber quem ouvir. Benício veio agora com a gente no carro te contar essa que eu achei muito legal. Ele estava meio revoltado assim, porque amanhã tem aula, porque ele está desde sexta sem aula. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça e hoje quarta. E ele falou que é um absurdo amanhã ter aula e que ele não quer ir para a escola amanhã. Aí nós falamos que ele vai na escola amanhã. Ele falou assim: ô pai, uma vez você não me falou. Não, ele falou assim: pai, para que a gente precisa estudar? Eu falei: você precisa estudar para aprender as coisas. Aí a gente já falou: você quer ser burro? Você quer ser burro? Então, você tem que aprender as coisas. Você precisa estudar para aprender as coisas. Aí ele falou assim no carro, agora, vindo para cá. Ele falou: uma vez você não me falou que Deus sabe tudo? Eu falei: Deus sabe tudo. Ele falou: Deus precisa estudar? Aí eu falei: não, Deus sabe tudo. Ele falou: então ao invés de ir para a escola, o dia que eu quiser saber alguma coisa eu pergunto para Deus. E você no carro fala o quê? Eu falei: então, mas você precisa se preparar. Aí ele falou: mas o que é se preparar? E aí nós chegamos. Aí fica muito longa a história. Porque eu tenho que aprender. Eu tenho que saber quem eu ouço. E quando o Josafá está falando aqui, ele está falando para aquelas pessoas que hoje em dia é assim. Quantos aqui já aconselharam alguém? Levanta a mão para o céu. Quem já aconselhou alguém a comprar uma coisa amarela e ela comprou azul? Levanta a mão para o céu. Está entendendo o que eu estou falando? Quem já aconselhou alguém a não fazer tal coisa e a pessoa fez exatamente o contrário do que você aconselhou? Levanta bem alto. Pode levantar. Ó, todo mundo aí, super eu. Agora, quem já fez isso? Levanta. Então nós estamos tudo bem. Lucas 5:2. Abre e nós vamos orar. Lucas 5:2 vai dizer assim: ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Ele entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Diga forte no teu lugar e diga: me ensina hoje, Jesus. Não, fala mais forte: me ensina hoje, Jesus. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Isso está entre aspas, não sei se você repara aí, era o que ele estava dizendo: lancem as redes para a pesca. Simão então respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Agora leia comigo a continuação: mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. É tipo assim, ó, eu não estou lançando a rede porque eu acredito que vai ter peixe.
eu não estou lançando a rede porque eu acredito que de agora que eu cheguei para agora apareceu peixe nesse lugar. Eu só vou lançar essa rede porque eu estou tomando uma decisão na minha vida, e a minha decisão é: eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o que o Senhor está falando comigo. Eu vou lançar essa rede, não é por causa da minha experiência, não é por causa da minha expertise em pescar, eu só vou lançar essa rede porque é tu quem está dizendo isso. Verso 6: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram até a se rasgar. Fecha os teus olhos e fala para Jesus hoje: hoje eu quero te ouvir. Irmão, faz essa oração de todo o teu coração. Tem um desejo de Deus de nós estarmos aqui. É tão engraçado que faltando 3 minutos para começar o culto cai a energia, mas faltando 1 minuto para começar ela volta. Havia um desejo de Deus de nós o adorarmos, de nós entregarmos louvor a Ele hoje. Havia um desejo de Deus de nós estarmos aqui hoje. Então fala para Ele agora: há um desejo meu de te ouvir, Senhor. Fala para Ele: há um desejo meu de te ouvir. É preciso ouvir o Senhor. Esse é o tema da mensagem de hoje. Fala conosco, meu Pai. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor que coloque a tua palavra na minha boca, Pai. Eu peço ao Senhor que essa seja uma noite de resposta a cada filho teu que entrou aqui hoje. Que essa seja uma noite onde a tua glória se manifeste, meu Pai. Essa noite é tua, nós somos teus. Fala a cada coração, mas fala de um jeito que o teu filho entenda. Pede isso para Deus. Faz essa oração agora, diga: Senhor, fala comigo de um jeito que eu te entenda. Fala comigo de um jeito que eu compreenda que é o Senhor falando comigo. Fala conosco, Pai. Nós te damos honra, glória, louvor, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir forte ao Senhor, dizendo aleluia também para Ele. Aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é um Deus que fala. Então o problema não é Deus não falar, porque Ele sempre falou e Ele sempre vai falar. O problema é eu não estar ligado para ouvir. Quarta-feira, por exemplo, é um dia meio que eu fico muito ligado no que Deus tem para falar. Existe um grupo aqui, por exemplo, para você ter uma ideia do louvor. Eu não gosto de estar nesse grupo, eu não faço parte desse grupo. Eu vou te explicar por quê. Porque nesse grupo eles falam a playlist e eles falam a música que eles vão tocar hoje. Já tem definido as músicas que eles vão tocar domingo, e eu não sei bem como é, mas eu acho que já está definido até as músicas que eles vão tocar quarta que vem, porque eles se preparam para isso. Mas eu não gosto de estar, sabe por quê? Porque eu não gosto de saber. Eu gosto de vir aqui e eu gosto que seja surpresa para mim, porque eu quero ouvir o que Deus quer falar comigo aquela noite. Então Deus começa a falar através de um louvor, Deus começa a falar através de um cumprimento de um irmão. Hoje eu cheguei aqui e eu vinha no carro e a gente vinha conversando, e hoje, durante o dia, alguns compromissos que a gente teve, há um assunto que me perturba por dentro no bom sentido. Há um assunto que me deixa assim muito aflito com Deus, em dizer: Deus, o que o Senhor quer que a gente faça? É tempo, não é tempo? Me dá uma resposta, fala comigo. E aí quando eu venho para cá numa quarta-feira, eu venho pedindo para Deus: Deus, fala comigo, que hoje eu sinta a tua presença, que hoje eu sinto o teu Espírito. Eu entrei aqui agora, vindo para o culto, aí tinha um casal ali me esperando, coisa mais linda, o casal, que eu fiz o casamento deles agora uns 15 dias atrás. Cadê eles? Onde eles sentaram? Eles entraram junto comigo. Fica de pé aí para o povo te ver. Coisa linda. Estão recém-casados. Aplaudir o Senhor por eles. Coisa mais linda os dois. Aí eu entrei aqui. Essa foi uma pergunta que eu fiz para Deus o dia inteiro. Não pergunta para Deus que eu fiquei lá: Deus me responde. Não. É agonia interna. É oração sem cessar. Quem entende do que eu estou falando? Quem entende do que eu estou falando? É quando você fica: Deus, e aí? Fala comigo. Deus me ajuda. Aí eu entro aqui na igreja, o casal está ali me esperando. Sabe por que eles estavam me esperando? Para me dar um presente.
Sabe qual era o presente que eles me deram? Um relógio. Só não estou com ele no pulso porque ficou grande, eu tenho que mandar arrumar. Mas você sabe o que significa relógio? Significa tempo. Você sabia que todas as vezes que do nada Deus te dá um relógio assim, Deus está dizendo assim para você: está chegando o tempo, está chegando a hora, está chegando o tempo de eu fazer, está chegando o tempo de eu trazer novidade, está chegando o tempo de eu te surpreender. Aí eu pego, abro a caixa, é um relógio, e o Espírito Santo fala comigo: estou falando com você. Você só não ouve se você não quiser. Porque a gente acha que na hora da dor e da agonia da gente, Deus não vai falar com a gente. Mas eu tenho uma coisa para te lembrar. Era depois de uma noite fracassada, era depois de ter ali 2 barcos lavando as redes, porque eram barcos que não deram certo. Eram barcos que não fizeram o que tinha que fazer naquela noite. Eram barcos que estavam ali estacionados porque tinha dado errado. Mas é exatamente ali que Jesus aparece. E eu vim nessa quarta na cabana dizer a você que está afim de ouvir Jesus de verdade, eu vim aqui profetizar que é nessa área da tua vida que você está agoniado, olhando e dizendo: deu errado. É nessa área que hoje Jesus está chegando para dizer: eu vou falar com você. Aleluia. É nessa área, irmão, da tua vida que você está olhando e está dizendo: bispo, o que significa esses 2 barcos? O que significa pescadores lavando redes porque não pescaram nada? Significa uma palavra, e eu vou te dizer qual. Significa frustração. E o Espírito Santo de Deus falou para mim nessa quarta-feira: vai lá e fala para o meu filho que é nesse lugar da frustração que ele viveu que eu estou entrando com providência em nome de Jesus. Vai lá e fala para o meu filho que é nesse lugar. Que lugar? O lugar da frustração. O lugar que você está olhando e está dizendo: está dando errado. O lugar que você está olhando e está dizendo: meu Deus, eu não estou enxergando, não tenho a saída, não tem como dar certo. Hoje Deus está falando com você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Abre teus ouvidos espirituais, porque Deus está dizendo: no lugar da tua frustração, vou trazer a maior vitória que você já viveu, em nome de Jesus, irmão. Aleluia! Jesus deixa para encontrar eles quando eles chegarem em casa. Não vai subir num barco vazio com rede sendo lavada, porque é muita vergonha. Fala com Pedro quando ele chegar em casa. Quando Pedro chegar em casa, olha que surpresa. Pedro entra em casa e Jesus está lá dentro. Ó, surpresa, Pedro. Seria lindo, não seria? Mas Jesus fala: não, eu vou no lugar da frustração. Eu vou no lugar onde dói. Eu vou no lugar onde a gente não quer ouvir ninguém. A gente pensa que Jesus vai chegar quando nossas redes estiverem cheias. Mas é quando as nossas redes estão vazias. É quando nossas forças acabam. É quando a frustração toma conta da gente. É nessa hora que Jesus gosta de chegar, meu irmão. Jesus está falando com alguém aqui hoje. Tem coisa que vai começar a nascer na tua vida. Eu vou pegar o gancho da palavra do pastor Tiago aqui. Quando você entregar na mão de Deus, quando você olhar para Deus e falar: Deus, eu não consigo mais, eu não dou conta mais, eu não sei mais,
eu tentei a noite inteira e não virou nada. É nessa hora que Jesus está dizendo: deixa comigo, porque agora eu vou te surpreender. Aleluia! Deixa comigo, porque você vai ouvir a minha voz. Você vai ouvir minha voz e você vai lembrar de Romanos 5:20. Levanta a tua mão assim, ó. Fala: Deus, hoje, gosto disso. Eu estou aqui para ouvir tua voz, eu não sabia que você conhecia. Que legal. Tua voz eu quero ouvir, tua voz eu quero ouvir. Ela muda tudo, ela muda tudo. Qual é a área de frustração da tua vida? Fala, Deus, estou frustrado nessa área. Eu estou frustrado nessa área. Deixa eu te lembrar Romanos 5:20. Onde teve pecado, vai transbordar graça de Deus. Eu vim liberar palavra profética para alguém que teve. Meu Deus, o Espírito Santo está falando aqui. Uau, eu estou ouvindo a voz dele hoje com muita facilidade. Louvado seja o nome de Jesus. Deus está falando assim para mim: tem gente que é frustrado na área sentimental, tem gente que é frustrado na área financeira, tem gente que é frustrado na tua vida ministerial, tem gente que você carrega uma frustração tão grande na tua vida, e Deus está dizendo: onde abundou essa malignidade, essa frustração na tua vida, se prepara, porque já já Jesus vai falar para Pedro: bota esse barco na água de volta, Pedro, pega essa rede de volta, Pedro, porque aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus, em nome de Jesus, irmão. Aonde foi a tua dor? Aonde está a tua frustração? Aonde está a tua frustração? Você só não ouve se você não quiser. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É aí que vai ser a tua maior marca de vitória. Está entendendo? Fui frustrado sentimentalmente. Pois é aí que vai ter a tua maior marca de vitória. Quem ouve Deus fala menos e age mais. Essa quarta-feira o Espírito Santo de Deus vai acabar com gente que é muito papuda. Sabe como é que é? Com gente que fala e não faz nada. Quem está afim de começar ainda nesse mês de fevereiro uma guinada tão violenta na tua vida, de coisas que não estavam andando e vão começar a andar, de coisas que não estavam acontecendo e vão começar a acontecer, é Deus falando para você hoje o que Jesus estava dizendo aquele dia para Pedro. Ele entra num dos barcos, bem o que pertencia a Pedro, e ele começa a falar e ensinar o povo. Só que Lucas capítulo 5 versículo 4, Jesus vai dizer assim: tendo ele acabado de falar, quando acabou o discurso, Jesus falou assim: agora leva para águas mais profundas. Irmão, você está aqui nessa Guatanacabana, Jesus está te convidando para um jejum de 40 dias, e eu quero profetizar e conscientizar irmãos meus em Cristo aqui. Você vai fazer um jejum de verdade, meu irmão. Você vai fazer um jejum poderoso, meu irmão. Você vai fazer um jejum que vai mover o mundo espiritual. Jesus está dizendo assim para você: ei, parou de falar? Agora vamos lá, porque eu estou te levando para águas mais profundas. Agora não vai ser só do que você já ouviu falar, agora vai ser de coisas profundas que você vai viver com o Espírito Santo de Deus. Prepara o teu coração, porque Deus está dizendo nesse mês da promessa: eu vou te fazer viver experiências poderosas comigo. Eu vou te levar mais
mais fundo em nome de Jesus. Eu vou te levar onde você nunca pensou em ir na tua vida. Dá glória a Deus bem alto. Quem aqui é bom? Segura aí, está muito apressado. Dá glória a Deus bem alto. Quem é bom de reclamar aqui? Povo honesto. Uma salva de palmas para esse povo. Você é povo honesto. Eu amo pregar para gente honesta. Aleluia. Bom, dá glória a Deus bem alto. Quem é bom de dar desculpa das coisas aqui? Outra salva de palmas para você, tá bom? O bispo me endoidou. Tá pedindo salva de palmas para quem dá desculpa, para quem reclama. Eu tô. Sabe por que eu tô? Porque reconhecer é o primeiro passo para a cura que Deus vai trazer na tua vida hoje. Eu ouvi uma coisa aqui no carnaval, irmão. Aquilo lá sacudiu a minha vida. Eu até anotei no meu blog de nota que eu vou gravar um vídeo sobre isso. Eu ouvi uma coisa aqui no carnaval. Eu não sei qual falou, que você vem vindo em muito culto. Depois você não sabe qual que falou. Vai ver que fui até eu que falei, nem sei, brincadeira, não fui eu não. Agora você vai ouvir, vai dizer que fui eu. Não, ouvi uma coisa que mexeu comigo. Diz que o povo estava sentado para se alimentar. Aí chegam os discípulos de Jesus. Diga assim, os pão. Os pãozão, os crentes. Aí chegou os discípulos de Jesus. Acho que eu nunca mais vou esquecer daquilo. Está anotado, é um vídeo que eu vou gravar, se Deus quiser. Chega Felipe e fala: onde encontraremos padaria aberta? Aí tem outro que fala mais bonito ainda: mesmo que encontrasse lugar aberto, 200 denários não seriam o suficiente. Aí começa um que fala mais bonito que o outro. Aí vem um menino que não fala nada, não tem texto dele, não tem palavra dele, mas ele pega 5 pães, 2 peixes e sem falar nada. Porque se fosse eu o menino, eu ia dar só um incrementado, falar: aqui estou, está aqui, vou resolver o problema. Não. Shhh. Pega 5 pães, 2 peixes e resolve o problema. Porque tem gente que está muito preocupada em ficar falando, mas tem gente que vai sair daqui hoje para dizer: ao invés de falar, eu quero ir mais fundo em nome de Jesus. Ao invés de falar, eu quero experiência com Deus. Por isso, tendo ele acabado de falar, ele pega Pedro e fala: vamos embora, vamos para onde as águas estão mais profundas. Hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para alguém aqui que você fala demais, você argumenta demais, você reclama demais, você tem sempre um bom motivo para dizer que a tua dor foi a maior, mas Jesus está te convidando hoje, dizendo: ei, para de falar, você precisa me ouvir. E eu estou dizendo a você: fale menos, ou melhor, fale nada, e deixe Deus resolver em nome de Jesus, irmão. Tem vitória que Deus vai te dar no silêncio. Tem vitória que Deus vai te dar em silêncio. Profetiza sobre a tua vida, fala: a partir de hoje vou sair daqui. Tem gente que vai manifestar agora. Fala: vou sair daqui para falar menos e agir mais, para falar menos e jejuar mais, para falar menos e orar mais, para falar menos e entender: a minha vitória não está aqui no raso, a minha vitória está em águas mais profundas. Aleluia, irmão. A minha voz eu quero ouvir, a minha vitória está no fundo. Eu quero ouvir, oh Deus, ela muda tudo. Olha aí, ela muda tudo. Tua voz eu quero. Eu quero. Quem quer, fala isso pra ele. Tua voz eu quero ouvir. Fala: eu quero. Ela muda tudo. Eu quero, Senhor. Ela muda tudo. Eu
aí. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber tua oração e levá-las a Deus. Você duvida? Então, Você acha que uma menina de 2 anos tem noção do que é palavra profética? Você acha que uma menina de 2 anos tem noção do que é ter uma palavra de descanso e grande colheita? Você acha que uma menina de 2 anos tem noção do que é isso? Irmão, se orienta. Você não acredita em mundo espiritual? Minha sobrinha dormindo esses dias, 2 anos, acordou falando, sabe o que é na casa dela? Mamãe, a uva, tô vendo uva. E a mãe dela falou, que uva? Tem uva, tô vendo a uva. E quando me contaram isso, eu falei, é esse anjo aí. Que eu sei que tem um monte de gente falando, isso era o eco do microfone dele. É o eco para você. Mas para quem está afim de ouvir a voz de Deus, qualquer pinga é letra, irmão. Para quem está afim de ouvir a voz de Deus, qualquer movimento de Jesus dizendo, parei de falar e estou indo mais profundo. Eu sempre peço para você falar alguma coisa para quem está do teu lado, né? E eu sei que você detesta, né? Eu também. Quando eu estou sentado aí, que tem alguém pregando e fala, vira para quem está do teu lado, eu tenho uma raiva. Mas quando eu estou pregando, é uma delícia fazer isso. O dia que você pregar, você faz também. Mas eu já não vou pedir para você falar nada para quem está do teu lado. Vou pedir só para você olhar. Olha. Aí faz assim para quem está do teu lado, só assim, ó. Não precisa nem fazer barulho se você não quiser. Só faz assim. Agora faz assim, ó. Ah, irmão! Cuidado! Para você não estar falando demais e agindo de menos. Cuidado para você não estar falando demais e não fazendo nada. Aí Jesus chega no fundo e Jesus fala o que ele veio falar para nós aqui hoje. Pega a rede, lança de novo. E Pedro vai falar uma coisa extraordinária. Que às vezes eu entro nos conflitos comigo mesmo. Quando eu não consigo crer. Quem queria crer mais? Levanta a mão, eu queria. Mas Deus me desse a graça de ser igual a Bispa Geisa, irmão do céu. Você ia saber, eu acho que eu já tinha aberto cabana em Marte já. Estava no outro planeta. Às vezes eu não sei, eu não queria. Mas sabe o que Deus falou comigo? Não é sobre isso não, Alex. É sobre o quanto você está disposto a obedecer. Porque não vai ter um versículo na Bíblia que você vai ler Pedro dizendo assim, pega a rede de novo, porque nós vamos encontrar peixe. Se você conhece esse versículo, me mostra, porque eu não conheço. Pelo contrário, quem já estudou um pouquinho de Bíblia e sabe do jeito desaforado de Pedro, o que Pedro está dizendo é como se ele estivesse falando, já que você está mandando, né? Porque eu sei que não vai rolar nada. Eu pesquei aqui a noite inteira. E você é marceneiro, filho. Pescador aqui sou eu. Mas já que você está falando e eu preciso te ouvir, por causa da tua palavra, por causa do que o Senhor está falando, eu vou tentar de novo. E Deus falou assim para mim, você vai terminar essa quarta-feira falando com quem precisa tentar de novo, com quem já caiu, mas Deus está te levantando hoje de novo.
Com quem entrou aqui pensando em desistir, mas Deus está te falando, você vai tentar de novo. Com quem estava olhando para a sua própria vida e dizendo, já acabou a minha oportunidade, e Deus está dizendo, você vai tentar de novo. Com quem já faliu e entrou aqui hoje dizendo, não deu certo e eu tentei, mas Deus te trouxe nessa quarta-feira, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está dizendo, e Ele está dizendo, ei, você vai tentar de novo. E eu posso terminar concluindo que quando você tentar de novo, o resultado, irmão, vai te surpreender tanto, que você vai ter uma certeza, só pode ter sido Deus, aleluia! Só pode ter sido Deus, só pode ter sido Deus. Feche os teus olhos no teu lugar.